nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos dando continuidade a essa jornada bíblica e nós queremos meditar hoje sobre um tema muito caro, porque foi um tema que o próprio Cristo nos deixou, um legado que Jesus nos deixou. Se eu poderia dizer em outras palavras, nós podemos dizer que foi um presente, mais um dos tantos presentes que a gente tem ouvido falar que o Cristo nos deixou. E para nós começarmos a meditar sobre esse tema, eu queria que nós pudéssemos abrir aí no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 19, quando Jesus ele toma a iniciativa de chamar os 12. Jesus vai e diz o Evangelho, sobe a montanha e em oração, em atitude de oração, Jesus atrai, Jesus chama, Jesus escolhe do meio da multidão 12 para que possa estar próximo a ele. Diz assim o Evangelho: Jesus subiu a montanha e chamou os que ele quis, e foram a ele. Ele constituiu então 12, para que ficassem com ele e para que os enviasse a anunciar a boa nova, com o poder de expulsar os demônios. Eram Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. E ainda André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Essa passagem do Evangelho nos atrai, porque ela nos chama a atenção para uma atitude de Jesus. Jesus sobe a montanha e subindo a montanha, Jesus reza ao Pai. E depois que ele desce da montanha, nesse clima de oração, tocando e colhendo aquilo que ele ouviu do Pai, ele escolhe 12 para que possa estar junto a ele, para que possam viver juntos essa missão de anunciar a boa nova que ele já vinha anunciando anteriormente, desde o início do Evangelho. Aí você pode pegar qualquer um dos Evangelhos, você vai ver que a vida pública de Jesus começa com esse anúncio da boa nova. E aqui, de forma específica, Jesus chama colaboradores para esse anúncio. São 12, ao qual nós conhecemos como os 12 apóstolos. E cada um puderam depois testemunhar. Eles deram a sua vida e testemunharam aquilo que eles viveram com o próprio Cristo, juntos, próximos a Ele. Só que aqui Jesus ele começa a nos mostrar de forma clara um dos grandes presentes que Ele tem a nos dar. Um dos grandes presentes que Ele nos tem a revelar. O presente chamado igreja. No Antigo Testamento nós vemos que o povo ele era dividido em 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos de Israel simbolizavam ali como que uma prefiguração daquilo que Cristo, quando viesse ao nosso encontro aqui na terra, instituiria. Ele instituiu para nós a igreja. Então, de início, nós começamos a perceber aqui esse chamado de Cristo para poder estar próximo a Ele. Esses 12, que são os apóstolos, futuramente serão os bispos. Futuramente, hoje nós conseguimos enxergar também aí na igreja, cada um dos bispos que hoje existe na hierarquia da igreja é sucessor de um desses 12 que Cristo chamou. Então, ele chamou para si e começou a constituir, começou a dar clareza, começou a mostrar de forma clara para aqueles que o seguiam qual era o legado que ele queria nos deixar. Só que para a gente entender melhor isso, nós precisamos ir lá na carta de São Paulo aos Colossenses. Se você pegar aí a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Nós vamos enxergar aqui nessa carta de São Paulo aos Colossenses um hino cristológico. Um hino em que São Paulo escreve falando sobre a presença do Cristo no nosso meio. E no versículo 18, eu não vou ler o hino todo, mas o versículo 18, ele deixa de forma clara essa ideia que muitas vezes nós ouvimos em outras cartas. Se você, por exemplo, pegar a carta de São Paulo aos Coríntios, se você for pegar a carta aos Efésios, até mesmo a carta aos Romanos, você vai ver Paulo falando algumas vezes sobre um corpo. E que corpo é esse? Como ele denomina esse corpo? O que significa esse corpo? Muitas vezes ele vai se referir ao Cristo como a cabeça. E aí ele diz o versículo 18 assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia. O legado que Jesus tem nos deixado é esse, de nos descobrirmos e de pertencermos a um corpo. A igreja, nas palavras de São Paulo, é um corpo e nós fazemos
parte desse corpo. Nós somos membros desse corpo, do qual Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Se você quiser mesmo mergulhar nessa ideia de corpo que São Paulo nos traz, é só você pegar o capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. É aquela famosa passagem em que São Paulo vai falar sobre a função de cada membro do corpo e que um não vive sem o outro. A partir daí ele vai trazendo esse mistério da igreja. São diversos membros, mas formam um único corpo. Em outras palavras, resumindo aquilo que nós vimos que Jesus chamou no Evangelho, os 12, e agora que São Paulo escreve na carta aos Colossenses e em outras das suas cartas também que eu fui mostrando para vocês, que eu fui citando para vocês também, nós podemos perceber que o legado que Cristo nos deixa é o legado da sua igreja. A igreja, ela tem essa missão de ser esse corpo de Cristo. Ela tem essa missão de ser na terra essa extensão do Cristo. Quando Cristo sobe ao céu, na sua ascensão, aos céus na sua ascensão, ele deixa para nós esse legado confiado a Pedro, sobre a autoridade de Pedro. O legado, o primado de Pedro ali. Ele constitui em Pedro a igreja e fundamenta ali. Pedro é a rocha que dá base ao início ali da igreja. E a partir dele também todos os apóstolos que ele chamou. E nós somos chamados a ser membros desse corpo. Eu e você que participamos da igreja, eu e você que somos membros da igreja, somos chamados a ser membros do corpo de Cristo. E Cristo instituiu a igreja para que ele pudesse estar próximo a nós. A igreja tem a missão de, neste tempo, na terra, enquanto Jesus subiu aos céus e voltará na sua segunda vinda, na sua vinda gloriosa, a igreja tem esse papel intermediário. A igreja está neste meio para ser para nós essa presença, esse sinal do Cristo que está entre nós, esse sinal do Cristo que nos toca. E como é que o Cristo nos toca? Antes de a gente meditar um pouco sobre esse sinal de Cristo que vem até nós, que é a igreja, nós precisamos entender uma coisa. A igreja, ela segue as mesmas pegadas do seu fundador. E o seu fundador se chama Jesus Cristo. Então a igreja também passará por momentos de provação, a igreja também passará por momentos em que ela vai ser, de certa forma, inimiga de muitas pessoas que não condizem, que não querem viver de acordo com o Evangelho. A igreja muitas vezes será perseguida, porque ela vai passar pelos mesmos passos que Jesus viveu. Ela vai seguir os mesmos passos que Jesus viveu, ela seguirá as pegadas de Jesus. Por ela seguir as pegadas de Jesus, nós podemos perceber também que nós, como membros da igreja, também seremos perseguidos. Também nós carregaremos em nós um confronto àqueles que não querem viver segundo o Evangelho. Mas para a gente entender melhor isso, eu queria trazer para vocês uma afirmação de um documento da Igreja do Concílio Vaticano II chamado Lumen Gentium. Número 48 desse documento diz assim: já chegou, pois, a nós a plenitude dos tempos. A restauração do mundo já foi realizada irrevogavelmente e, de certo modo, encontra-se já antecipada nesse mundo. Com efeito, ainda aqui na terra, a Igreja está aureolada de verdadeira, embora imperfeita, santidade, enquanto não se estabelecem os novos céus e a nova terra em que habita a justiça. A Igreja peregrina, essa é a Igreja da qual nós fazemos parte. A Igreja peregrina, nos seus sacramentos e nas suas instituições, que pertencem à presente ordem temporal, leva a imagem passageira deste mundo e vive no meio das criaturas que gemem e sofrem as dores do parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Nós fazemos parte de uma igreja que é peregrina, uma igreja que caminha rumo à eternidade, rumo à igreja que se encontra na eternidade, rumo àquela igreja que nós encontramos lá no livro do Apocalipse, a igreja celeste, a igreja triunfante. Nós somos essa igreja peregrina que caminha, essa igreja peregrina que está aqui na terra para poder ser esse sinal da presença do Cristo no nosso meio. É interessante, eu não sei se você já percebeu, mas provavelmente você já foi em algum batizado, em algum momento em que o rito do batismo foi celebrado. E no início ali do rito do batismo, antes da reforma litúrgica, mas agora também,
se conserva uma grande pergunta. Existe uma pergunta que o padre faz aos pais e aos padrinhos. O padre ele olha para os pais e para os padrinhos e pergunta assim: o que pedis à Igreja de Deus? E entre tantas respostas ali prevista no rito que os pais e os padrinhos podem dar, uma delas é a fé da Igreja. Porque quando nós somos batizados, quando nós somos levados até a Igreja, quando criança ainda somos levados pelos nossos pais e pelos nossos padrinhos, mas depois de adultos nós caminhamos com as nossas próprias pernas. Quando nós somos levados, nós estamos sendo levados para aderir a uma fé que não é nossa. Não sei se você sabe, mas nós que acreditamos em Jesus Cristo e que professamos a fé católica, nós não construímos a nossa fé. A fé não é nossa, a fé é da Igreja. A fé é um legado que Cristo nos deixou. A fé é um legado que nós assumimos a partir do momento em que nós somos introduzidos nesse corpo místico. E quando é que nós somos introduzidos nesse corpo místico? Nós somos introduzidos nesse corpo místico no dia em que nós fomos batizados. Quando eu e você, mesmo que você lembre ou que você não lembre, eu particularmente não lembro do meu batismo, mas no dia em que eu fui batizado, eu incorporei, eu entrei nesse mistério da Igreja. E aqui nós podemos já começar a entender que a Igreja ela é muito mais do que simplesmente as paredes a qual nós estamos acostumados ou habituados a estar dentro. A Igreja somos nós somos os membros vivos dessa Igreja. Por isso que o cristão ele tem essa missão de ser extensão de Cristo onde ele está. Por isso que o dever e a missão do cristão ela é grande, porque nós temos a missão de ser extensão do Cristo aonde quer que nós estejamos. Seja lá na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no ambiente social em que nós frequentamos, nós temos a missão de, como membros da Igreja, fazer parte, adentrar nesse mistério. Por isso nós devemos amar a Igreja, porque a Igreja é legado de Cristo para nós. Ela é presente de Cristo para nós. Ele nos deixou como presente a Igreja. E nós precisamos abraçar esse presente. Nós precisamos assumir, porque nós fazemos parte dele. A Igreja ela se torna esse critério para a nossa salvação. Ser membro da Igreja é estar no caminho da salvação, é estar no caminho de sermos preparados para alcançar a glória definitiva da eternidade, a glória definitiva que nós contemplaremos no céu. Nós caminhamos como membros da Igreja, nós caminhamos nesta terra como filhos desta Igreja. No dia do nosso batismo, uma das graças que nós recebemos não é simplesmente nos tornarmos filhos de Deus, mas também nos tornarmos filhos da Igreja, e com ela nós nos comprometemos. A Igreja ela possui em si um grande mistério. Ela carrega em si 7 sacramentos, e os 7 sacramentos são 7 sinais da presença de Cristo no nosso meio. Cristo nos toca todas as vezes que nós nos aproximamos dos sacramentos. Até o sacramento por excelência, que é o sacramento da Eucaristia, que é o próprio Cristo que vem a nós e que nos alimenta, nos fortifica e que se esconde de certa forma sobre o véu da Eucaristia. Mas cada sacramento nós somos tocados por Cristo e esses sacramentos são patrimônios da Igreja. Então, nós devemos amar essa Igreja, porque foi o legado que Cristo nos deixou. Nós não sabemos como é que nós poderemos ser salvos fora da Igreja? Mas nós sabemos que Cristo nos deixou um caminho trilhado, o caminho da Igreja. Sermos filhos fiéis a essa Igreja. Não sermos mais um infiel que vive esta fé. Nós sermos filhos fiéis dessa Igreja. Amar essa Igreja. Amar até as últimas consequências, como tantos amaram e deram a sua vida. Depois, se você tiver curiosidade, pega o nome desses 12 apóstolos que nós lemos e vai procurar saber como é, exceto Judas, como é que foi que cada um deles morreu. Porque cada um deles morreu pela fé da Igreja. E é por causa da morte deles, é por causa do sangue deles que foram derramados que nós estamos aqui hoje, que nós podemos professar essa fé. Então nós precisamos aderir a esse corpo místico. Nós precisamos amar cada vez mais a Igreja e nos tornarmos filhos da Igreja.
Eu queria terminar esse momento de reflexão com você trazendo uma frase de uma grande santa e doutora da Igreja, Santa Teresa de Ávila. No seu leito de morte, prestes a morrer, Santa Teresa foi perseguida muitas vezes pelos membros da Igreja. Muitos daqueles que estavam na Igreja não acreditavam na santidade de Teresa. Mas logo naquele momento, naquele último instante da sua vida, Santa Teresa pôde dizer assim: eu sou filha da Igreja, em tudo me sujeito ao que professa a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, em cuja fé vivo, afirmo viver e morrer. E Santa Teresa morreu se declarando como filha da Igreja. Que nós também possamos colher esse exemplo, que nós também possamos viver essa experiência. Amar a Igreja, a extensão dessa presença de Cristo no nosso meio, que nós possamos amar essa Igreja como Santa Teresa de Ávila, uma grande santa e doutora da nossa fé, dizer: morro como filho da Igreja e por ela dou a minha vida. E é isso que nós queremos te pedir, Senhor. Nós queremos te pedir essa certeza. Nós queremos te pedir a graça do Teu Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos afirmar não só com as nossas palavras, mas com a nossa vida. Que nós possamos ter atitudes de membros escolhidos e eleitos deste corpo místico. Jesus, eu quero te pedir não só por mim que estou aqui, porque eu também preciso me comprometer, mas eu quero te pedir também por aqueles que agora estão nos assistindo. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, que cada um de nós que fazemos parte desse corpo místico, possamos assumir pela graça do Teu Espírito a responsabilidade de sermos esta extensão da Tua presença onde quer que nós estejamos, de sermos de fato filhos da Igreja e podermos declarar não só com as nossas palavras, mas também com a nossa vida, como Santa Teresa também falou e como ela nos deixou esse exemplo, que nós também possamos declarar, Senhor, que nós somos filhos da Igreja e pela Igreja nós queremos morrer. Por esta fé que um dia nós fomos levados e que no dia ali do nosso sacramento da crisma nós assumimos, naquele momento, Senhor Jesus, nós assumimos esta fé. Naquele momento, Senhor, nós nos comprometemos a entregar toda a nossa vida, a dar a nossa vida por esta fé, a dar a nossa vida pela Igreja. E nós queremos professar isso, Senhor. Nós queremos te pedir e nós queremos pedir a graça do Teu Espírito sobre nós, para que nós possamos ser cheios do Teu Espírito e cheios do Teu Espírito, sermos membros fiéis desta Igreja. Que nós não sejamos, Senhor, mais um dos membros infiéis da Igreja, porque muitos filhos da Igreja vivem distante desta fidelidade. Nós não queremos, Senhor. Nós queremos viver em fidelidade até o último suspiro, como Santa Teresa d'Ávila. Nós queremos professar que nós fazemos parte de um corpo místico ao qual Tu és a cabeça, Senhor. E nós queremos professar que nós somos filhos, filhos escolhidos, filhos de Deus, mas também filhos da Igreja. E por ela nós queremos amar, defender, abraçar. Por isso, Senhor Jesus, nós queremos te pedir esta graça, que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito e o Teu Espírito venha nos inundar. O Teu Espírito Santo venha nos preencher e reacender nos nossos corações esse fogo do amor a Ti e do amor àquilo que o Senhor nos deixou. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor já nos alcança. Obrigado porque o Senhor já está conosco. Obrigado porque o Senhor acende no nosso coração essa chama de amor a Ti, mas também de amor à Igreja. Obrigado, Senhor. E nós queremos terminar esse dia, esse momento de meditação, mas também nós queremos te convidar a continuar conosco. Ainda existe mais alguns dias aí deste mês em que nós vamos trazer algumas meditações, algumas reflexões, e queremos te convidar a permanecer firme, a todos os dias aí acompanhar conosco aí essas meditações e acompanhando essas meditações se deixar ser tocado pela graça de Deus, pela graça do Espírito. Que Deus te abençoe.